para poder adorar, glorificar, nos alegrar na presença do Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, que nós possamos começar o nosso culto com alegria. Amém? Amém? Lá em Zacarias 4, verso 6, diz assim: esta é a palavra do Senhor para a Igreja Batista do Avivamento. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então não é pela força dos nossos braços, mas é por Ele, pelo Espírito Santo que habita em nós, que habita neste lugar. Amém? Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, minha vitória eu te louvarei, te louvarei. Sobre se ouvirá sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta e o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta e o inimigo
chão. Tem fogo e glória nas cabeças. 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória Descerá subirá. o novo som de aleluia. Som da festa vai subir, Sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som. de aleluia. O som da festa vai subir, Sua glória descerá, se ouvirá um novo som. de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Amém? Então vamos ver se vocês aprenderam. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Só a bateria! Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som De aleluia. e o som dessa festa. A festa vai subir, sua glória Descerá se ouvirá um novo som de aleluia. Mais uma vez, o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Aleluia! Que o Senhor esteja aqui no nosso meio a cada dia, a cada momento, a cada segundo. Que o Senhor possa fazer parte das nossas vidas e que nós possamos cantar que por toda a nossa vida nós louvaremos ao Senhor. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois seu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi
vi tantos perigos, a sua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo, ó Altíssimo. Não há ferolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Somente a Ele. A Ele toda honra e todo louvor, toda adoração. O único que é digno. Como João no livro de Apocalipse, quando ele diz que ali ele estava chorando, porque quem seria digno de abrir o selo? Ele é o único digno de abrir o selo. O único que pagou um preço para que eu e que você estivéssemos aqui essa noite. Não se importe
com o que as pessoas acham de você. O que importa é o que Deus acha de você. Eu quero te convidar a levantar as mãos nesse momento. Como um sinal de liberdade. Porque você é livre. As amarras que te prendiam já não existem mais. As dores que te afetavam já não te afetam mais. O choro que rolava nos seus olhos agora são lágrimas de gratidão pelo amor que Jesus derramou por você. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não precisa temer. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ele a glória, a Ele a pra sempre, pra sempre, pra sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Para sempre. Amém. Essa música, ela é uma música muito bonita, que ela fala que por Ele, para Ele, e fala assim, ó, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Não importa
Não importa o seu problema, porque o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro é com Jesus. Aleluia. Por Ele nós estamos aqui. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, perdendo tudo por amor e com alegria. dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, o que importa é que Ele cresça, e nele o meu Prazer está. eu não sou digno de desatar, eu não sou As Deus, suas sandálias, e nele a minha vida está. eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele perdendo tudo Por amor, e com alegria. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder.
As pessoas, elas estão lá fora bebendo, se prostituindo. E quando ela olha para você, ela acha que você está perdendo os seus dias, porque você está aqui. Às vezes a sua família acha que você tem perdido os seus dias, os seus amigos. Mas quando seus amigos não podem confortar o seu coração, Jesus está lá. Quando o médico ele não pode sarar a sua dor, Jesus está lá. Quando ninguém consegue preencher o vazio do seu coração, Jesus está lá. E eu quero dizer para você que nós estamos investindo nosso tempo nele, porque nós somos dele. E hoje nós estamos aqui, mas o nosso futuro é nele. Aleluia, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Como é gostoso sentir a presença de Deus. Os irmãos podeis assentar, só um minutinho. Que alegria imensa estar mais uma vez na presença do meu Deus glorioso. Como é bom o que o Zaider falou aqui agora. Quantas e quantas pessoas estão aí fora e nós aqui adorando ao nome do Senhor Jesus. Quantas e quantas pessoas estão hoje perdendo as suas vidas. Jesus está próximo à sua vinda. Eu estava falando isso antes de começar o culto, conversando ali fora. Pelos acontecimentos, a vinda do Senhor está muito próxima. E é o nosso momento de nós estarmos cada vez mais na presença do Senhor Jesus. É na presença dele que nós nos chegamos. E eu gostaria que projetasse Atos 20, versículo 35, apenas a parte B do versículo. Atos 20, versículo 35. Que nós vamos entender um pouquinho da graça do Senhor em nossas vidas. Somente a parte B diz o seguinte: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aqui nesse versículo ele fala em ajudar as pessoas, em ajudar os que estão necessitados, lembrando da palavra do nosso Senhor Jesus que disse: mais a bem-aventurada coisa é dar do que receber. Faltando pouco mais 9 dias para acabar o mês e acabar o ano. Só que novas perspectivas vêm surgindo. Quero dizer para vocês que hoje foi que nós terminamos de organizar algumas coisas para nosso culto da virada, o nosso jantar da virada. E eu queria que a Samanta projetasse aqui para mim algumas fotos lá. Então aqui ó, a cozinha já está lá cimentada, pronta. Estava mostrando até para o
o Geraldo Magela, já está pronta a nossa cozinha lá no fundo. A pia já está pronta, instalada. O fogão, essa semana a gente já deve estar colocando lá. A gente já deve estar nos organizando. Então já está cimentado, já está pronto. A parte dos banheiros aqui, nós não, por enquanto, vai ficar parado assim. Mas o galpão em si está limpo já. Já está pronto para receber aqui as mesas, né, e tudo mais, os aparatos que nós vamos fazer para o culto da virada. E isso tudo é feito com dinheiro dos dízimos e das ofertas entregues na casa do Senhor. Tudo isso aqui, tudo que foi feito e o que nós estamos investindo na casa do Senhor são com os dízimos e as ofertas. E a palavra do Senhor vai dizer que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E neste momento eu gostaria que todos se colocassem de pé. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, esse é o momento de você ser abençoado, porque eu quero dizer para vocês que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E Deus fala: me provai nisto, se eu não vos abrir as portas dos céus. E nós já vimos muitos testemunhos aqui da graça do Senhor. Então esse é o momento de você ser abençoado, você trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. E aqui nós mostramos tudo que está sendo feito. Tudo que está sendo feito, está sendo preparado para melhorar a nossa convivência, não só com os irmãos, mas com o nosso Deus. Você que preparou o seu dízimo e a sua oferta, neste momento, eu quero que você saia do seu lugar enquanto o louvor vai estar tocando. Você vai sair do seu lugar e vai trazer o seu dízimo e a sua oferta com o coração aberto e receber a unção dos pastores aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Meu Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas. Romper as fontes em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. ouça a voz. Deus te dá o escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas. Sou contigo, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper as fontes em meio ao deserto. A igreja de pé, a igreja de pé. Fica de pé, igreja. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá o
escape e o livramento. Eu já dei Um caminho aberto pelas águas. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. as romper. Entenda o que vocês estão cantando. Fontes em meio ao deserto. As fontes em meio. Olha, entenda. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Olha a chuva de bênção. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Aleluias. Aleluias, aleluias. Estenda suas mãos em direção a esses gasofilaços. Deus, eu entrego neste momento, Senhor, cada dízimo e cada oferta entregue na tua casa. Faz justiça, Senhor Deus, na vida de cada um dos meus irmãos. Faz justiça, Senhor Deus. Faz justiça, Senhor. Derrama, Senhor Deus, chuva de bênçãos sobre a casa de cada um, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre o ministério de cada um, sobre o lar de cada um, sobre o casamento de todos aqui. Deus amado, sobre a escola, seus estudos. Deus amado, vai rompendo, Senhor Deus, as barreiras que o inimigo tem colocado na vida do teu povo. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor multiplica, Senhor, 1000 vezes mais na vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Multiplica, Senhor Deus, na vida de cada um, Deus amado. Glorificado seja o teu santo nome. Que também, Senhor Deus, o Senhor multiplica na sua casa também, Senhor, para que haja mantimento aqui, Senhor, para que haja mantimento aqui na tua casa. Deus amado, obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua majestade, Senhor Deus. Deus, e honra cada um dos meus irmãos, honra cada um deles, Senhor, até mesmo, Senhor, quem não trouxe o seu dízimo, Senhor, honra a todos, honra a todos, honra também, Senhor, aqueles que estão nos assistindo neste momento, pelas lives, Senhor, pelas redes sociais. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos meus irmãos, Senhor, porque nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos. Muito mais o Senhor pode fazer em nossas vidas, e o Senhor está fazendo muito mais em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus. Aleluias. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não vais te Aguarda. nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluias. Aleluias. Pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir. Aplaude com força. Deus merece muito mais do que isso. Aleluias. Os irmãos podeis assentar? Que graça, é bom demais estar na presença do nosso Deus. É muito gostoso estar na presença, é muito bom sentir a presença do nosso Deus. Que presença maravilhosa. Ele está aqui nessa noite. E eu quero dizer para você que veio nesta noite, Deus já colheu o seu pedido de oração. Aquilo que você trouxe, você vai sair daqui sabendo que Deus vai te dar a resposta certa. Faltam ainda 9 dias para acabar o mês e o ano, mas Deus sabe o momento certo e a hora certa dele atuar nos seus pedidos. Amém, igreja? Irmãos, essa semana
é a semana do Natal, é comemorado o Natal, no dia de 24 para 25. E vai dar bem numa terça para a quarta-feira. E muitos dos nossos irmãos já estão em viagem, muitos já estão com seus parentes em casa, recebendo pessoas em casas. Então, exclusivamente, nesta quarta-feira, dia 25, nós não teremos culto aqui na igreja. No dia 25, quarta-feira, somente nessa quarta-feira, em exclusividade, nesta quarta-feira agora, não haverá culto na igreja. Entenderam, irmãos? Então, nessa quarta agora não tem culto. Mas na outra quarta, de terça para quarta, nós temos o nosso culto da virada. Como todos os anos nós temos aqui o nosso culto da virada. E o culto da virada deste ano vai começar às 10 horas da noite, às 22 horas. Então o culto da virada se iniciará às 22 horas. Por quê, pastor? Porque nós vamos fazer o culto da virada. Nós vamos passar de 2024 para 2025, juntos em oração, com ceia do Senhor, com louvor e com adoração, e relembrando momentos que passamos de dificuldades ou de alegrias. Nós estaremos aqui pedindo a Deus que 2025 seja de dupla honra em nossas vidas. E eu creio nisso. E você que veio nessa noite, que ainda não pegou a sua carta de proposta, de pedido para o Senhor, nesta noite, não saia sem pegar com um dos nossos pastores, porque ele vai te abençoar. Isso é um ato profético que os pastores estão fazendo, eles estão te abençoando, para vocês entenderem que 2025 vai ser o ano da dupla honra nas nossas vidas, na nossa casa, onde quer que nós precisarmos, Deus vai dar dupla honra para cada um de nós. Dupla honra. E aqui em Isaías 61, versículo 7: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Deus vai tirar tudo aquilo que em 2024 você às vezes projetou e às vezes não concluiu, ou às vezes está concluindo. Deus sabe o momento certo, e Ele vai tirar essa capa de vergonha, todo o fardo que está sobre nós, Deus vai tirar. Ele vai tirar o nosso fardo pesado e vai nos dar um fardo leve. Porque 2025 eu tenho certeza que vai ser o ano da dupla honra na vida de cada um dos meus irmãos. E aí, como é que vai funcionar a cartinha, pastor? Do dia 1º, na quarta-feira que vem, até domingo, no dia 5, então vai ser quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós teremos culto em agradecimento. E nós vamos fazer, ao final de todos os cultos, oração pela campanha do Projetando 2025. Então, no dia 1º, vai estar conosco falando sobre a família, o pastor Pedro Carvalho, falando sobre família. No dia 2, vai estar o pastor Francisco de Assis, o Canela de Fogo, um homem de Deus abençoado. No dia 3, vai falar sobre sonhos, Aline Valadão. No dia 4, crescimento espiritual, pastor Cleiton Romero. No dia 5, vamos falar sobre prosperidade, domingo que vem, já com o pastor Leandro. Domingo que vem não, né? No outro, né? Ainda nós temos um domingo ainda, esse mês de dezembro. Então eu quero dizer para vocês que esse ano de 2025 vai se fechar no dia 5, nós vamos estar todos entregando aqui, nos gasofilácios, o nosso Projetando 2025. E eu estou me programando para ver se no dia 10, eu acho que dá dia 10, deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 10 de janeiro, vai dar num sábado, não, dá numa sexta, mas então no dia 11 de janeiro, que vai dar num sábado, e eu estava pensando a gente subir no monte, para a gente apresentar nosso Projetando para o Senhor, e lá a gente fazer a queima de todos os nossos processos, projetos, enfim, todos os nossos pedidos de oração. Amém, igreja?
Vocês concordam? Aí a gente só combina um horário, eu prefiro ir de manhã, e tem gente que prefere ir à noite. Então a gente vai se organizar para esse dia 11 ser um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Então todos entenderam a questão do projetando. Quem ainda não tem aqui o projetando? Quem ainda não recebeu? Tem um aqui, 2, 3, 4. Eu queria que um dos pastores. Cadê? Tem algum? Cadê os? Quem? O Paulo? O Paulo está lá. O Júnior. Paulo Júnior, dá uma força para nós para entregar essas. Fique com as mãos levantadas, você que ainda não recebeu ainda o seu projetando, que o pastor Paulo vai entregar aí para vocês. A questão do jantar. Eu quero falar para vocês que no dia 31, depois que nós encerrarmos aqui, nós vamos estar indo em direção aqui para o centro nosso de convivência, que nós acabamos de mostrar algumas fotos aqui, vai estar tudo preparado. Nós abrimos 100 convites, nós já temos quase isso, então falta poucos convites. Então sim, você que ainda não reservou, reserve, fala com o pastor, com o irmão Bruno, mas a Samanta, eu não posso pagar agora, eu posso passar cartão de crédito, eu posso pagar uma parte agora, parte mês que vem, não tem problema. Nós queremos a presença de vocês todos lá com a gente. Então, sim, eu sei que falta poucos ingressos. Então, sim, e eu queria dar prioridade para a minha igreja, para os meus irmãos. E é R$50 por pessoa, é R$50. Vai ser 2 tipos de carne, vai ter refrigerante, vai ter sobremesa. Então, vai ser uma mesa farta. Vai ser um momento de confraternização em que nós vamos estar entregando o ano de 2024 e 2025, já com dupla honra, com o culto já vindo e abençoado pelo Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Eu não entendi, vocês entenderam, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Gostaria de convidar aqui a pastora Isadora, ela que vai ser a preleitora dessa noite. E nós vamos pedir agora que Deus use, como tem usado a Isadora, para falar conosco. E eu creio que Deus tem preparado momentos ímpares em nossas vidas. Deus tem preparado momentos assim como este, para nos dar alavancarmos, para nós trabalharmos o nosso intelecto, para nós sairmos daqui pessoas totalmente diferentes do que entramos. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, porque nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Nós preparamos o nosso coração, Senhor Deus, com o melhor do louvor e da oração ao Teu santo nome. E agora, Senhor Deus, o Senhor usa a pastora Isadora para falar aos nossos corações, Senhor Deus, a palavra que veio direto do Teu trono, Senhor. Que não seja a pastora Isadora, mas que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podeis se sentar. Amém. Minha voz está ruim assim mesmo. Eu espero que até o final do culto eu ainda tenha um pouco de voz para poder estar terminando a pregação. Na terça-feira eu comecei a ter uma crise de sinusite e isso me causa muita enxaqueca. Então, da terça-feira até hoje, às 18 horas, quando eu cheguei na igreja, eu estava com dor de cabeça ininterrupta. A minha dor de cabeça parou a hora que eu entrei na igreja hoje, às 18 horas. E eu não estou falando isso aqui, Deus é prova que a minha cabeça estava doendo desde terça-feira, sem parar. Eu pedi oração para várias pessoas, porque eu achei que eu não ia conseguir pregar, porque os olhos pareciam que iam pular para fora. A nuca doía, o ouvido doía, tudo doía. Sem parar, eu estou tomando antibiótico, eu estou tomando corticoide, e ela só parou hoje, quando eu entrei na igreja, às 18 horas. Então, se você ainda não acredita que Deus tem algo para você nessa noite, eu estou dizendo, tem. Tem. Deus tem coisas que já está movendo nas nossas vidas nesta noite. E o meu maior desejo é que você saia daqui inquieto com essa palavra.
Sabe quando eu brinco que eu alugo um triplex na cabeça? Eu quero realmente que vocês saiam daqui inquietos. Eu quero que vocês saiam daqui assim, meditando e pensando, e que vocês pensem em mim na semana toda. Seja com raiva, seja com amor, mas que vocês fiquem inquietos com essa palavra, do mesmo jeito que essa palavra me deixou inquieta por muito tempo. Há muito tempo o Senhor ministrou na minha vida essa palavra. E eu tinha deixado ela guardada no bolso. Eu falei, quando for a hora certa eu vou pregar sobre ela. Mas vira e mexe, eu voltava nessa palavra, vira e mexe eu relia essa palavra, eu questionava a Deus muitas coisas dessa palavra. E não foi fácil fazer um estudo sobre isso. Eu li, reli vários livros, várias traduções bíblicas. E pode ter certeza que ela veio, uma palavra que ela veio de encontro primeiro aos meus ouvidos. Você pode ter certeza que primeiro ela falou comigo. Ela falou aos meus ouvidos, ao meu coração. E que você possa abrir o seu coração para ouvir essa palavra essa noite. E ela é uma palavra que ela é muito pregada. Não é um texto desconhecido, ele é super conhecido. Ele é muito pregado. E ele é um texto que por si só, ele já se prega. A gente não tem nem muito o que falar dele. Mas eu quero estar trazendo algo novo através desse texto, do mesmo jeito que Deus ministrou na minha vida algo novo através desse texto há meses atrás, e que de lá para cá eu venho ruminando essa palavra. A palavra certa é essa, é ruminar, igual vaca, quando come, que vomita a comida, mastiga de novo, engole, vomita e mastiga de novo, engole. Esse é o intuito dessa palavra fez na minha vida. Eu quero que você abra a Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, nós vamos falar sobre a torrente de águas purificadoras. Diz assim a partir do verso 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas que vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Mediu outros 1000 côvados, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar andando. E me disse, você está vendo isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, que de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem à região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que este rio passar. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as águas do mar. E tudo por onde quer que este rio passe viverá. Junto a ele se acharão pescadores. Desde En-Gedim até En-Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Verso 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer.
Não fenerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. É um texto conhecido, não é? Muito conhecido. Muito, acho que até eu já preguei sobre esse texto aqui há um tempo atrás. Mas a Bíblia ela é assim, quanto mais você lê, mais revelação você tem. E aí eu fui ler de novo esse texto, e eu li de novo o livro de Ezequiel, no mês de agosto. De lá para cá, eu já fui chamada para pregar algumas vezes, e essa palavra ruminava dentro de mim, mas ela não estava pronta. Ainda tinha alguns questionamentos que eu fazia com Deus sobre essa palavra, que Ele ainda não tinha me trago revelação. E eu sempre gosto de trazer um contexto histórico sobre a palavra que a gente lê. Eu não gosto de simplesmente trazer o versículo e falar sobre ele. Eu gosto de entender. Quando eu leio, eu tento entender qual que é o contexto histórico, quem escreveu, quais são as palavras-chave daquele texto, por que que aquele livro fala sobre isso, por que que aquele autor fala sobre isso naquele livro. É um jeito meu de ler a Bíblia. E eu fui estudar sobre isso. Eu fui estudar sobre o livro de Ezequiel. Ezequiel, ele foi um profeta levantado no templo dele para profetizar a queda de Jerusalém, profetizar que Jerusalém seria sitiada. O que é sitiada? Seria escravizada. E profetizar a restauração de Jerusalém. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Ezequiel, ele foi um profeta levantado para profetizar sobre a queda de Jerusalém, sobre a escravidão, o cativeiro de Jerusalém e sobre a restauração de Jerusalém. Só que Ezequiel, além de ser profeta e antes de ser profeta, Ezequiel era sacerdote. Naquele tempo, qual que era o papel do sacerdote? Entrar no Santo dos Santos e fazer o quê? Expiação pelos pecados diante da glória de Deus. Vocês conseguem entender isso? Ezequiel era sacerdote antes de ser profeta. Quando Jerusalém foi levada cativa ao cativeiro da Babilônia, Deus levanta um sacerdote como profeta. Amém? Como sacerdote, Ezequiel era especialista na glória de Deus. Ele era um perito para falar da glória de Deus. Ninguém melhor do que alguém que navega na glória de Deus, como um sacerdote fazia, para falar da glória de Deus. Vocês não concordam? Ele era um perito naquilo, porque ele já tinha sido sacerdote. E então Deus levanta Ezequiel para escrever um livro que fala sobre a glória de Deus. Está vendo como as coisas não são coincidências na palavra de Deus? Vocês conseguem entender as conexões sendo feitas dentro da palavra de Deus? E aí ele começa, e aí antes da gente entender, quando a gente leu aqui Ezequiel 47, a gente está lendo sobre águas que saíam do limiar da porta e enchiam um templo que estava sendo o quê? Restaurado. Foi isso que a gente leu, resumidamente. Amém? Mas um dos meus questionamentos, e foi onde eu fui na palavra de Deus tentar entender, é o porquê que o templo teve que ser restaurado. Por que ele caiu? Por que não havia glória no lugar onde a glória agora estava entrando? Vocês conseguem entender? E aí eu fui no livro de Ezequiel, destrinchar o livro de Ezequiel, para entender o porquê que a glória não estava mais naquele lugar que deveria estar. Ela estava entrando através do limiar da porta, num local que não tinha glória. Porque em algum momento a glória saiu daquele lugar. E é isso que o livro traz. Eu quero que joga lá assim, Ezequiel 11, 23, por favor. Ezequiel 11, 23. E a glória, isso foi antes de Ezequiel 47, lá no início do livro. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Eu vou ler, me perdoa.
eu vou ler a versão que eu estou lendo aqui. Porque aqui é uma das versões que eles usam algumas palavras diferentes. 11:23 diz assim: e a glória de Deus, isso está na minha Bíblia, tá? Provavelmente pode estar em muitas versões. 11:23, e a glória do Senhor se levantou do meio da cidade e se colocou sobre o monte ao oriente da cidade. Nesse ponto, Ezequiel 11:23 mostra que a glória do Senhor se levanta da cidade. Eu não sei se você tem essa impressão. Eu vou falar a minha impressão. Eu tenho a impressão como se a glória de Deus fosse uma mão que estivesse por cima da cidade. E aqui a Bíblia está falando que a glória se levantou e se colocou em cima do monte. Alguns estudiosos dizem que esse monte era o Monte das Oliveiras, que ficava a leste de Jerusalém. A glória se levanta e se coloca sobre o monte. Conseguem entender que existia uma mão de glória, de proteção sobre Jerusalém? E que de repente essa mão se levanta e se afasta da cidade e se coloca em prontidão em cima de um monte, como se estivesse esperando algo acontecer. Nesse momento em que a glória se levanta da cidade, a cidade perde o quê? A sua proteção divina. E o que acontece com ela? É levada cativa ao cativeiro da Babilônia. Ela não tem mais a proteção do Senhor sobre ela. Amém? Só que antes um pouco de Ezequiel capítulo 11, verso 23, eu quero ler com vocês Ezequiel capítulo 10, 18, que diz assim, Ezequiel 10, 18, diz assim: então saiu a glória do Senhor da entrada do templo e parou sobre os querubins. Olha só o que diz esse versículo. Antes da glória sair da cidade, lá em Ezequiel 11, a glória se levanta da cidade e vai para o monte. Só que antes disso acontecer, diz assim no capítulo 10, verso 18: e a glória do Senhor, e saiu a glória do Senhor da entrada do templo. Antes da glória do Senhor sair da cidade e abandonar a cidade, ela primeiro abandona o templo. E aqui o Senhor já começa a falar conosco. Você conhece aquele versículo que diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? E aqui o Senhor está dizendo que antes da glória abandonar as cidades e as nações, ela antes abandona a igreja. Ela antes abandona os templos. Ela primeiro sai do templo. E depois ela abandona a cidade e a nação. E isso é tremendo. Guarda aí essa revelação. Segura isso aí. Segura. E aí, aqui a gente tem então a história da glória de Deus que abandonou o templo. E depois a glória de Deus que abandonou a cidade. A cidade ficou desprotegida, ficou abandonada da presença de Deus e foi sitiada, foi legada cativo à Babilônia. Até chegar em Ezequiel 47, que foi quando o profeta começou a profetizar o retorno da glória de Deus ao templo, ao altar, levaram-se 14 anos. Foram 14 anos de escravidão da nação de Jerusalém pela Babilônia. Eu gosto de falar datas, porque a gente tem mania de achar que Bíblia vira uma página, virou tudo. E isso cria em nós um sentimento de urgência que não existe na Bíblia. As coisas não acontecem assim, nem na vida da gente, nem na história. As coisas não aconteceram assim na Igreja Batista do Avivamento. A gente tem que tirar esse pensamento da gente. As coisas, elas levam tempo, são processos na vida da gente, na vida da igreja, numa nação. E aí eu comecei a questionar o porquê que a glória de Deus havia abandonado o templo. O templo foi feito para receber a glória de Deus. E aí me vem Ezequiel e diz que a glória abandonou o templo. E agora a gente vai entender algumas coisas fortes,
que aconteceram naquele lugar, com aquele povo, e que não são diferentes da igreja atual. Não são diferentes das coisas que acontecem em 2024. Porque a Bíblia, ela é atemporal. Por mais que ela é um livro cronológico, que tem datas, e que tem um calendário que veio a partir dela, ela é atemporal. Ela é para hoje, ela é para agora. Amém? E aí eu quero ler com vocês Ezequiel, capítulo 8, que é uma das coisas que aconteceu com aquele povo que fez a glória de Deus abandonar o templo. Ezequiel, capítulo 8, verso 9. Diz assim: disse-me, isso aqui é o homem, e alguns estudiosos dizem ser um anjo, mas algumas versões dizem o homem. O homem como se fosse o mensageiro, por isso dá-se a ideia de que era um anjo. Ele diz assim: disse-me, entre e vê as terríveis abominações que eles estão fazendo aqui. Ele está se referindo ao povo de Israel, que era o povo da cidade de Jerusalém. Amém? Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei, disse o profeta, e vi, e eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Primeiro motivo que fez a glória de Deus abandonar o templo: idolatria. Quando o profeta entrou naquele lugar, nas casas, ele diz aqui que o profeta entrou aonde? Você está comigo ou não está? Aonde? Nas casas. A idolatria, meu querido, não estava no templo. A idolatria estava nas casas. As casas estavam pintadas com todo tipo de abominação de animais e de répteis. Naquelas casas. Isso fedeu as narinas de Deus. A idolatria dentro das casas. Segura. Segundo motivo, Ezequiel 8, 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Aqui está falando casa do Senhor? Porque eu estou lendo do templo do Senhor, né? Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, do templo do Senhor. Aqui nós não estamos falando mais de casas, nós estamos falando de quê? Templo. Templo, segura isso. Olha o que está falando esse texto. Templo. Olha só. 8,14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Você sabe quem é Tamuz? Deus da Babilônia, da vegetação e da fertilidade. As mulheres assentavam dentro da casa de Deus e clamavam e choravam por Tamuz, o Deus da fertilidade. Misericórdia. Isso é forte. Se isso não está falando contigo, te conecta com Deus, porque isso é forte. Levantando orações a outros deuses, a deuses pagãos, dentro da própria casa de Deus. Idolatria, adoração a outros homens, a animais. Eu digo, a Bíblia, ela é atemporal. Aconteceu lá e acontece em 2024. E tem mais, Ezequiel 8,16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. Átrio era o lugar de quê? Quando a gente estudou aqui, eu não sei se você vai lembrar, eu já falei sobre esse desenho do altar, o desenho do templo do Senhor, que tinha o alto, tinha o santo dos santos, e tinha o átrio. E o átrio era onde ficava todo o povo, o pátio, era onde ficava ali a comunhão da congregação. Não era o santo dos santos. E aí ele leva ele para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar.
cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto virado para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente, dentro do templo do Senhor, adoravam o sol. Meu querido, a glória de Deus, ela não fica aonde tem pecado. A palavra de Deus diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Havia pecado na casa das pessoas, haviam coisas ocultas nas casas das pessoas, havia pecado dentro do templo, havia pecado no altar. Rabassu de canta, havia pecado no altar. Havia pecado no átrio, no pátio. A glória de Deus se levantou e foi embora. Porque a glória de Deus não é compatível com o pecado. E se não tem santidade, ela não fica. Nós nos tornamos vazios, frios, mornos. E não é porque eu sou casada que eu não tenho que buscar a santidade, ou porque eu sou solteira, ou porque eu sou idoso, ou porque eu sou idosa. É o povo que precisa de santidade para ver a Deus. Não é faixa etária, não é faixa financeira, não é porque sou líder, porque sou pastor, porque sou membro. Isso não tem liturgia bíblica. Não existe liturgia bíblica nisso. Sem santidade, a glória vai embora. E aí então, Ezequiel, o anjo começa a mostrar para Ezequiel coisas ocultas que estavam acontecendo e que fez a glória de Deus se afastar, embora, se levantar. E aí vem todo o livro de Ezequiel e ele começa a profetizar, ele começa a falar sobre um monte de coisas. E aí no capítulo 40, ele começa a profetizar a restauração do altar. E aí ele diz lá, no capítulo 40, e aqui eu vou falar com você, eu acho interessante, Ezequiel 40, que ele cita a figura de quem estava falando com ele. Ezequiel 43, diz assim: ele me levou para lá, e eis que um homem, cuja aparência era como de bronze, estava no pé da porta, e tinha na tua mão um cordel de linho e uma cana de medir. Sabe, irmãos, a gente tem a capacidade e talvez a ousadia de achar que os padrões bíblicos e os padrões cristãos é para o mundo. E a gente começa a julgar o mundo, achando que o mundo não está andando segundo os padrões bíblicos. Achando que a Babilônia não está andando, é a Babilônia aqui representando o mundo, não está andando segundo os padrões bíblicos. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa, padrão bíblico, moral bíblica, santidade, é para mim e para você que já é povo. Não adianta a gente querer cobrar santidade do mundo, ele não vai oferecer santidade para ninguém. No mundo, a gente leva quem? Jesus. No mundo, eis que Deus entregou o seu único filho, agora fugiu, me ajuda, gente. João 3,16. E eis, Deus, o único para que todo aquele que não pereça tenha vida. Muito bem, parabéns, que é isso? Muito obrigada. É para o mundo, a gente leva isso aqui. É Jesus, é salvação. Depois que esse mundo aceita isso e vem para cá, é um processo de santidade, ele já é povo de Deus. Aí é um processo de santificação. Não adianta eu querer do mundo uma santificação que é dever meu. Não adiantava aquele povo querer exigir que a Babilônia oferecesse adoração genuína a Deus, se quem estava pecando e quem deveria seguir a santidade era o povo de Deus. A responsabilidade de refletir ao mundo o padrão bíblico, a verdade bíblica, a santidade bíblica é minha e sua. E não é isso
isso que nós vemos acontecer, porque nós vemos uma igreja se igualando de pau a pau com o mundo. Nós vemos uma igreja querendo andar igual ao mundo. Nós vemos uma igreja que tem vergonha de falar de santidade, que tem vergonha de falar que sem santidade ninguém verá a Deus. É isso que a gente vê. A gente querer competir com o mundo. Ei! O mundo anda segundo os padrões dele. A mim cabe andar segundo a Bíblia. Mas nós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade adquirida, reservado, separado para Deus. Somos nós, não são eles. Somos nós. Essa cobrança é nossa. Essa conta, quem paga, somos nós. Ao mundo, nós levamos a salvação. Ao mundo, nós levamos aquele que tudo pode, que tudo faz. E eu não estou falando que ele não faz, é que ele faz. Mas quando a gente vem para Cristo, a gente passa por um processo que se chama santificação. Para que a glória de Deus se manifeste, é preciso ter santificação. Amém? Amém? Nós somos muito rápidos em condenar as ações do mundo. A gente é muito fácil em condenar aquele que está andando no mundo. A gente é ligeiro, a gente é rápido em apontar o dedo e falar que está errado. Mas e os meus pecados? E aquilo que eu tenho feito, escondido dos homens, mas que não está escondido de Deus? E quando Deus vai lá em casa, será que Ele vê as paredes pintadas, altares a outros deuses? Ao Deus do dinheiro? Ao Deus do poder? Ao Deus da briga, da contenda? Da dissensão? Ao Deus da fofoca? Da murmuração? O que Deus está vendo lá no meu lar? O que Deus está vendo aqui dentro? Eu não vou ficar aqui enumerando e nem dando nome a pecado, porque esse não é papel meu. Não é papel meu dar nome a pecado. Isso é tarefa do Espírito Santo. Quem convence o mundo do pecado é Ele, não é eu. Não vou ficar enumerando pecado, não. Mas a imoralidade, o egocentrismo. O que é que eu estou escondendo do homem, mas que eu não consigo esconder de Deus? Será que eu estou vivendo aqui, uma fachada, é tudo muito lindo, em casa eu vivo em pé de guerra com meu esposo, com a minha esposa? Será que aqui na igreja eu estou levantando a mão e estou adorando? Mas em casa eu estou vendo pornografia, em casa eu estou vendo outras coisas. O que é que tem feito a glória de Deus se levantar e dizer, estou indo embora? E aí, vamos continuar, fica aqui comigo, deixa os meninos se posicionarem. Agora a gente vai caminhar um pouquinho, lá na onde a gente já leu, que é Ezequiel 47. E aí, Ezequiel 47, ele fala do momento em que a glória de Deus volta para o templo. O templo, o altar já tinha sido restaurado. E aí ele diz que o homem que a gente leu aqui, que era um homem com roupa de bronze, um anjo, leva ele no limiar do templo. E limiar, para quem não sabe, eu vou falar uma palavra mais simples, é soleira. Sabe soleira de porta? Ele leva e ali da soleira da porta, ele começa a ver que saíam águas. E que as águas começavam a sair da soleira da porta. E as águas começavam a correr naquele lugar. E aí ele leva o profeta Ezequiel a essas águas. E aí ele passa um cordel, ele tem na mão um cordel de medir. Cordel de medir era uma ferramenta usada para fazer medições de lugares amplos, lugares grandes. Era como se fosse uma corda que tinha na ponta um ferro, em que se jogava e media. Isso era o cordel de medir. E aí o anjo vem com aquele cordel de medir, e aí ele começa
a sair água da soleira da porta. E aí faz a primeira medição. Ele mede 1000 côvados. 1000 côvados é a mesma coisa de meio quilômetro. E ele mede ali 1000 côvados. E aí ele mede a água. A água está no tornozelo. E aí ele pega e mede mais 1000. E aí a água está no joelho. E aí ele anda mais meio quilômetro. E mede mais 1000 côvados. E a água veio para o lombo. E aí ele anda mais meio quilômetro e mede mais 1000 côvados. E a água havia se tornado um rio que não era mais possível se atravessar a nado. Não era mais possível se atravessar andando. Tinha que ser atravessado a nado. E é tremenda essa palavra, não é? A gente já conhece muito isso. Só que eu perguntei para Deus assim, Deus, e eu perguntei isso, muito tempo. Por que medir o altar? Deus, para que aquele anjo estava medindo o altar? Ezequiel, o profeta, poderia ter escrito assim na Bíblia, que o anjo levou ele e viu que saía água na soleira. E que de repente o lugar havia sido inundado com a glória de Deus. Não ia dar no mesmo resultado? Mas ele fez questão de dizer que o homem, o anjo, media o altar. E eu perguntei para Deus inúmeras vezes, Deus, para que medir o altar? Para que medir o tamanho do altar? Aleluia. Porque Deus, Ele sussurrou no meu ouvido, como o Espírito Santo que sussurra. Aleluia. Para ver o tamanho do altar e ver o tanto de glória que cabe nele. E eu falei, Deus, mas o Senhor, a sua glória, ela não cabe em nós. De qualquer maneira que me disse o altar, não ia caber de qualquer maneira. E Deus falou assim para mim, porque o tamanho do altar que você tem, é o tamanho da glória que eu vou pôr lá. Então quando o anjo mediu o altar e deu as águas no tornozelo, as águas do altar só cabiam até ali. Só que o anjo vira para o profeta e diz assim, continua andando, não para não. Mediu mais 1000 côvados, ele anda mais meio quilômetro, e as águas davam no joelho. O altar cresceu, as águas cabiam e já davam no joelho. A glória encheu um pouquinho mais. Só que o anjo vira para ele e fala assim, profeta, não para não, vai rio adentro, continua indo rio adentro. Continua, mede mais 1000 côvados, continua indo rio adentro, que cabe mais um pouco de glória. E aí ele anda mais um pouco, e as águas davam onde? Nos lombos. O que aconteceu com o altar? Cresceu, expandiu, cabia mais glória lá dentro. E aí o anjo fala para o profeta, caminha mais um pouco, porque o altar cresceu mais um pouco. E aí se tornou um rio que não se podia atravessar a nado, não podia atravessar andando, somente a nado. O altar fez o quê? Cresceu, expandiu. E sabe aquela história de que a uva é amassada para gerar o vinho, de que a oliva é espremida para gerar o azeite? Meu querido, o altar é medido para caber a glória de Deus. O altar é santificado. Essa medição do altar não é para condenação. A palavra de Deus diz que com a medida que nós medirmos, nós seremos o quê? Medidos. A palavra de Deus diz, no fim dos tempos, no juízo, nós vamos ser colocados em balanças e seremos entregues para Deus conforme as nossas obras. Mas essa medição não é para condenação. Essa medição do altar é para santificação. Porque quanto mais o homem e o anjo mede o altar, mais santo ele fica e mais glória vem sobre ele. Mais glória enche o altar. Se fosse uma medição para condenação, a glória não viria sobre ele. A glória vem, porque o anjo fala para ele, olha, eu santifiquei mais 1000 côvados aqui. Cabe mais glória, pode entrar rio adentro, que cabe mais glória.
E aí o processo de santificação vai tirando de nós os pecados ocultos. O processo de santificação o Espírito Santo vai dizendo aqui no meu coração, no seu coração, e vai dizendo assim: ei, isso que tu está fazendo não está certo. Posiciona-te a tua vida, liga o teu relógio com Deus, porque tem mais glória para você. O teu altar está pequeno, vamos crescer esse altar, vamos expandir esse altar, vamos santificar esse altar. Quanto mais o altar santifica, mais glória cabe no altar, mais água cabe no altar. Sabe, Deus, Ele ditou a profundidade do rio. Começou nos tornozelos, foi para os joelhos, foi para os lombos, e depois virou um rio. O que mudou aqui? A profundidade. Você não concorda? Amém? Você acredita também que eu vou te mostrar aqui na Bíblia que além da profundidade, a intensidade também aumenta. Diz assim no verso 1 do capítulo 47. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas. Algumas versões dizem, brotavam águas, como se as águas brotassem como numa nascente de águas. Sabe uma nascente? Que sai pouquinho, mas que flui, que vai saindo. Lá no verso 2 diz assim: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que fluíam águas. Algumas versões dizem, corriam águas. A intensidade das águas aumentou. Aumenta a profundidade, porque aumenta a intensidade. Amém? Eu não sei se você já teve essa impressão. Eu já passei por isso. Às vezes ainda passo. E oro muito ao Senhor, como se na vida da gente as bênçãos chegassem no conta-gotas. Quem já teve essa impressão? Deus, parece que suas bênçãos chegam na minha vida no conta-gotas. Vem uma gota aqui, aí depois de um tempão vem outra gota aqui, aí vem outra gota aqui, e parece que é no conta-gota que o negócio vai pingando, só pinga, só pinga, só pinga, só pinga. Eu oro assim: Senhor, eu não quero Deus no conta-gotas. Eu quero intensidade de torrentes, de correntezas de águas na minha vida. Eu quero que o Senhor aumente a intensidade. Às vezes a gente tem impressão, mas não é que Deus está com conta-gotas na mão. É porque eu estou andando segundo a mente do conta-gotas. É porque o rio está lá e eu não estou entrando o rio adentro. Eu estou ficando no conta-gotas. Sabe, e o que é mais bonito é quando ele fala, lá no 47:9, que diz assim, não, no 47:6, e diz assim: o anjo vira para o profeta e diz assim, está o anjo e está o profeta vendo o rio, vocês concordam? Está o anjo e o profeta vendo o rio. Aí o anjo, na maior ironia do mundo, vira para o profeta e diz, no 6, você está vendo isso, filho do homem? É como se o anjo quisesse dar um choque de realidade no profeta. Você está vendo isso aqui? Você está vendo esse rio, filho do homem? E aí ele continua: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Verso 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que esse rio passar. Haverá muito peixe, e aonde chegarem essas águas se tornarão saudáveis como a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, a única palavra que me vem na mente é abundância. Não tem outra palavra. É abundante o que acontece naquele rio. Tudo o que o rio toca, vive. E você sabe por quê? Porque este rio, que está fluindo da soleira do altar,
fluindo, ele está correndo, ele não está só simplesmente saindo, ele está fluindo. Ele leva a própria vida de Deus. Então tudo que Deus faz, o rio faz. Tudo que Deus gera, o rio gera. Tudo que Deus sustenta, o rio sustenta. E é essa abundância de glória que Deus tem para mim e para você. Eu não estou inventando, está na palavra. E às vezes a gente fica vivendo a abundância de Deus no conta-gotas, porque a gente não quer entrar rio adentro, porque a gente tem medo de ir rio adentro, porque a gente não busca, a gente não dá conta. Quantos aqui leram a Bíblia inteirinha no ano de 2024? Poucos. Eu mesmo não li, não dei conta. Um menino agarrado nas minhas pernas 24 horas por dia. Mas tentei, mas não dei conta, confesso. Os livros que eu não tenho muita paixão, acabei que não reli. O livro de Apocalipse eu reli umas 15 vezes. Quantos aqui fizeram um propósito esse ano e viu Deus responder? Meu querido, Deus responde. Você sabe quando eu falo para você assim que o céu reage? O céu reage. O céu reage. Repete comigo assim: o céu reage. O céu reage. O céu é reativo. Deus é reativo. Ele reage quando a gente se move. Quando o profeta se moveu o rio adentro, deixa eu te falar, o profeta não foi jogado no rio, ele foi lá com as próprias pernas. Ele teve que caminhar meio quilômetros, mais meio quilômetros, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados. Ele teve que caminhar com as próprias pernas, rio adentro da glória de Deus. Ele não terceirizou a entrada dele na glória de Deus. Porque não é o pastor que vai te levar para lá. Não é o louvor que vai te levar para lá. É as suas pernas que te levam para a glória de Deus. Sabe, tem gente que fala assim, Zaider: ah, eu adoro o louvor. O louvor me leva para Deus. Meu filho, isso é idolatria, tá? A única coisa que te leva para Deus é Jesus Cristo, segundo a palavra. Desculpa, sua fala está sendo uma fala idólatra. Louvor não te leva para lá, pastor não te leva para lá, mas a palavra de Deus te leva para lá com as suas pernas. É você que tem que ir, é você que vai. Não terceiriza isso, não coloca isso na mão de outra pessoa. Foi com as próprias pernas que o profeta foi. Eu não dou conta de ler a Bíblia sozinha, Isadora. A Dai está fazendo aqui, ó, faz aqui todo ano o negócio das amigas da Bíblia. Garra aqui com ela. Garra amor nela aqui, vai junto. Coloca o relógio para despertar. Eu coloco o relógio para despertar quando eu quero fazer uma coisa. Eu vou confessar uma coisa aqui para você. Eu coloco o relógio para despertar para fazer tudo. Poucas coisas dão certo. Mas eu ponho para despertar. Porque a cabeça da gente é falha. A cabeça da gente é falha. A gente esquece. E é normal. Eu pus meu relógio para despertar semana passada, escrito assim, casamento. E eu olhava o relógio despertando e não lembrava por que o relógio estava despertando com aquela palavra escrita casamento. Era porque era meu aniversário de casamento. E eu não lembrava. E aí meu marido me lembrou no dia. Mas põe o relógio para despertar. Coloca lá a leitura da Bíblia. Lê um versículo. Lê um capítulo. Lê um livro. Cria gosto. Cria vontade. Faz um compromisso com Deus e fala assim: eu não chego em dezembro de 2025 do mesmo nível que eu estou chegando em dezembro de 2024. Fala assim: Deus, em 2025 eu quero um upgrade na minha vida, em todas as áreas, porque o rio fluía, e o rio era fértil, e vivificava em todas as áreas, todas as áreas, e o céu vai reagir ao seu propósito, o céu vai reagir ao seu propósito. Eu repito, o céu vai reagir
reagir ao seu propósito. Eu fiz um propósito em janeiro, na semana das primícias. E eu falei assim: Deus, eu estou fazendo um propósito aqui na semana das primícias. Eu preciso da minha resposta em maio. Eu preciso da minha resposta em maio. Foi jejum, 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 sem parar, sem parar. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Em maio, eu tive a minha resposta. Exatamente como eu pedi para Deus. E aí eu peguei gosto no negócio. Falei: opa, Deus, eu vou fazer mais um propósito daqui para o fim do ano. E eu não vou parar. E aí Deus falou assim: chama mais gente para fazer com você. Deus falou assim no meu coração: chama mais gente para fazer com você. E eu chamei umas amigas, chamei a Cláudia. Foi ou não foi? Falei: Cláudia, entra aqui no propósito, Deus está mandando. Vamos fazer um propósito. E eu não parei. De janeiro a novembro de jejum. Não foi 6 dias, não foi 60 dias, não foi 6 meses. Foi de janeiro a novembro. Em novembro, eu tive a minha segunda resposta. Do jeito que aliás, essa ainda foi melhor. Essa ainda foi maior. Mas eu fiz o propósito porque o céu reage. O céu reage, irmão. E aí eu me dei dezembro de descanso. Porque eu queria comer leitoa, panetone, chocolate. Confesso. Agora na semana das primícias, eu estou começando de novo. E vai ser mais um ano. E eu não vou falar para você que eu não passei por lutas. Eu passei por lutas, eu sofri, eu chorei. Situações que eu achei que eu não iria aguentar. Quem é do meu lado sabe, a minha irmã sabe, que eu tive choro de madrugada. O meu esposo sabe, que eu chorei choro de madrugada. Que eu falava para Deus: chega, chega Deus de luta. Eu não suporto mais. Está aqui, toma, eu não quero mais. Eu não entreguei o meu propósito. Meu querido, o céu reagiu. O céu reagiu. Porque o céu reage. Nós teremos aqui a semana da primícia. Coloque-se de pé. Nós teremos aqui a semana da primícia. É a hora de você começar o teu propósito. E falar assim para Deus: Deus, eu quero dar testemunho da minha bênção. Eu não sei se é em maio, se é em junho, se é em julho, agosto, setembro, novembro, dezembro. Eu não sei. Mas se você está avançando nas águas de Deus, se você entende que Deus está te chamando lá para as águas profundas, se você entende que teu altar está sendo medido, como o meu altar foi medido, e como doeu o altar ser medido, como doeu eu tenho que ter santidade nas coisas que a minha carne queria sangrar. A minha carne queria sangrar, a minha carne queria pedir justiça, e eu tive que me calar. Doeu, mas o altar expande, o altar cresce, e a glória vem. E eu não estou falando de glória, porque eu estou falando em línguas. Eu estou falando porque Deus me respondeu. Porque a glória veio na minha vida como resposta que só eu, Deus, sabe. Eu não preciso falar aqui, mas eu e Deus sabemos o que foi. Eu e Deus sabemos as humilhações que eu chorei diante dele e que ele viu. O altar cresce, o altar expande quando eu pego as minhas pernas e caminho rio adentro. O altar expande quando eu caminho rio adentro. Só que eu vou ter que começar a tirar o que está aqui dentro e dentro da minha casa, que não santifica a minha vida. Eu tenho que começar a tirar a imoralidade, a falta de santidade. Eu tenho que começar a tirar a vida dupla que eu vivo. E eu tenho que começar a ser reto, santo, e me apresentar diante de Deus cheio de falhas, mas crendo que é Ele que faz a obra.
É Ele que santifica. Feche os seus olhos. Faça esse compromisso com Deus. Desenha o propósito que você quer em 2025. E diga sim. 2025, eu vou para as águas profundas. Eu vou subir o nível do meu relacionamento com Deus. Aleluia. 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 Entre em juízo com teu Deus. Entre em juízo com Deus. Liga o teu relógio com o relógio dele. E diga assim: em 2025, o céu vai reagir na minha vida. Diga: enche-me. Enche-me. Diga isso. Levante as suas mãos e diga: Senhor, desça com as águas profundas na minha vida em 2025. Eu não quero mais bênção no conta-gotas. Eu quero as bênçãos abundantes de Deus na minha vida. Eu quero a extraordinária vida de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus na minha vida. Mais na minha vida emocional. Mais na minha vida profissional. Na minha vida ministerial. Eu não aceito mais percorrer o mesmo caminho e alcançar somente as mesmas bênçãos. Meu sacrifício sou. Aleluia. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Levante as suas mãos e diga isso. Enche-me, Deus. Faça um propósito com Deus. Enche-me, Faça um propósito com Deus. enche-me, Deixa o céu reagir no teu favor. Aleluia. Deus, enche-me. Enche, Senhor. Enche a tua igreja com teu poder, Pai. Senhor, enche, Senhor, que eles possam mergulhar em águas profundas, Pai. Oh, enche, Senhor. Enche, Pai. Senhor, traga o confronto, Deus. Que não possamos permanecer como estamos, mas possamos ser cheios do Espírito Santo, Deus. Oh, Pai, visita a tua igreja, Deus. Não nos deixes conformar, Senhor, para não receber da tua glória. Oh, Deus, enche, Senhor. Enche, Senhor, da tua glória, Senhor. Oh, que possamos mergulhar nas águas profundas, Deus. Que possamos mergulhar nas águas profundas, Deus. Oh, Senhor, até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche, derrama sua glória. Aleluias. Que nós possamos entender que Deus quer compromisso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. À medida que você vai dando espaço para o Espírito Santo de Deus, Deus vai transformando a vida de cada um de vocês. Que nós possamos aprender todos os dias um pouco mais, lendo, fazendo a leitura da Bíblia diariamente, não só aqui na igreja, mas que é aonde nós estivermos, que nós possamos entender o propósito de Deus em nossas vidas todos os dias.
Deus vai dar mais uma semana para nós pensarmos, porque domingo que vem nós estaremos aqui de volta. E eu quero escutar de cada um de vocês, até onde Deus tem levado a cada um a entrar no templo dele. Aonde está a sua água? Está nas suas canelas? Está nos seus joelhos? Aonde a presença do Senhor está hoje na tua casa? Onde está hoje? Eu quero que domingo que vem esteja acima das nossas cabeças, que nós possamos entrar aqui e falar: Senhor, obrigado, porque eu estou vivendo o extraordinário de Deus na minha vida. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Por mais uma vez o Senhor derrama a sua glória sobre as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, entendermos o propósito e a missão que cada um de nós temos aqui nessa terra. Porque o altar somos nós, Senhor Deus. O altar sou eu. Deus amado, que a tua glória possa inundar o meu ser todos os dias. Eu não quero, ó Pai querido, água apenas nas canelas. Eu não quero água apenas nos joelhos, apenas na cintura. Senhor, eu quero me deleitar, Senhor Deus. Eu quero me aprofundar na tua graça, na tua presença todos os dias. Senhor Deus, nos dê uma semana de paz, uma semana onde só o Senhor pode dar para cada um sossego aos nossos corações. Senhor Deus, que essa semana, Senhor, que é a semana do Natal, que possa ser a melhor semana de nossas vidas. Senhor, dê o presente de Natal para cada um dos meus irmãos, Senhor. Dê um presente, Senhor Deus. Muda histórias aqui, Senhor Deus. Muda vidas, muda rotinas, muda saúde, Senhor. Muda, Senhor Deus, o que tiver de ser mudado. Que essa semana, Pai querido, seja uma semana de prosperidade, de saúde, mas também que seja, Senhor, da plenitude do Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Leva, Senhor, cada um dos meus irmãos de volta para os seus lares, guardados e protegidos, ó Deus, com a Tua mão estendida sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão, diz para ele o quanto foi bom ele ter vindo.